17, versículo 17 em diante. Romanos 7, 17 em diante. Preste atenção para cá, para que possamos ministrar a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa oportunidade, que tu venha nos dar sabedoria e o entendimento para entendermos ainda mais a tua palavra, Senhor Jesus. Queridos, olha aqui para o telão. Isso está em Gálatas 5, 16, 17. Quem estiver mais forte, vence. Para nós entrarmos hoje no capítulo 7, versículo 17, nós vamos ter que falar um pouco dessa natureza do ser humano, dessas lutas internas que nós enfrentamos todos os dias. E a Bíblia diz que nós temos que lidar com isso, com a carne e com o espírito. Aquele que tiver mais forte é aquele que vai prevalecer. Essa natureza nós carregamos desde o Éden, com a queda do casal Adão e Eva. E por isso que nós enfrentamos tantas lutas, por isso que nós temos que lidar com nossos desejos, anseios da vida, por causa dessa luta interna que nós enfrentamos. Dentro de nós, uma parte quer que a gente faça algo e outra parte quer que a gente faça outra coisa. E a Bíblia deixa muito claro isso para dentro de nós. Como é que a gente vai lidar com isso? E a Bíblia vai dar a receita. Que a parte que você alimentar dentro de você é aquela que vai prevalecer. Romanos 7 fala muito disso. Por isso que aqui em Gálatas, o livro que nós estudamos há meses atrás, diga assim, presta atenção. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Porque todos nós vamos ter que enfrentar isso dentro de nós. Por isso que muitas das vezes, por isso que na aula passada, o apóstolo, dando vários exemplos, uma pessoa que vai ler sua carta e ter esse entendimento, que toda vez que muitas das vezes nós queremos fazer o bem, a gente acaba fazendo mal. Muitas das vezes queremos agradar a Deus e não conseguimos. Mas por que não conseguimos? Porque depende do que você dentro de você está alimentando. Se você alimentar o seu espírito, que é a palavra de Deus, o que é que Paulo quer dizer? Vou ler isso aqui em Gálatas, que é muito importante, que se você alimentar a sua carne, olha o que ela vai te trazer para a tua vida espiritual. Porque o nosso maior inimigo da nossa vida espiritual não é Satanás. Satanás não tem poder sobre a minha vida se eu entreguei minha vida para Cristo. Tudo o que acontece na minha vida, só se Deus permitir. Ele não tem mais poder porque nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Mas tem essa luta interna, essa força dentro de nós, que nós temos que lidar com ela. E aqui em Gálatas 5, eu vou ler do 19 em diante, que ele vai dizer: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfação do desejo da carne, a nossa carne. O que é que ele quer dizer? O que é que a nossa carne vai nos ofertar se nós alimentarmos ela? Está aqui em Gálatas 5,19, que diz assim: ora, as obras da carne, quando a gente não está no Espírito, quando a gente não está em comunhão com Deus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza,
e libertinagem. É contra tudo isso que nós temos que lutar dentro de nós. Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra os quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herderão o reino de Deus. Então, se a gente alimenta mais a carne da gente, a gente vai ter que lidar com tudo isso aqui que é obra da carne. Não tem nada a ver com Satã, com o nosso adversário. É essa luta interna que nós carregamos dentro de nós. Entretanto, se a gente vive no Espírito, por isso que ele diz, e o Espírito, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro dentro de nós, porque somos conhecedores do bem e do mal com a queda de Adão, de modo que vocês não fazem o que desejam, porque se a gente alimentar a carne, a gente vai praticar o ciúme, a ira, o egoísmo dentro da gente, a embriaguez, tudo que não presta é obras da carne. Agora, se a gente alimentar o Espírito, também ele vai dar a receita, que está aqui continuando no 22, versículo 22, de Gálatas 5. Entretanto, o fruto do Espírito, quando a gente está com Deus, em comunhão com Deus, o nosso coração, ele sente esse desejo, ele arde em querer fazer a obra do Espírito, que é o amor. Olha como é o contrário. A alegria, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa alegre, você tem paz, você tem paciência, você tem benignidade, você tem bondade, você tem fidelidade, você tem mansidão dentro de você e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne, crucificaram todos esses desejos aqui da carne que eu li para você. Então é isso que nós temos que lidar, querido, que não é fácil, mas o Senhor, Ele nos dá a receita. Por quê? Porque somos todos pecadores. Nós somos todos, vivemos debaixo dessa depravação total que a Bíblia diz com a queda do homem. Em Gênesis 3:5, onde tudo começou, Deus sabe que no dia em que dele comerem, aqui a serpente falando para Eva, incentivando Eva a cair, teleguiando ela. Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí nós vamos ter que lidar com todas essas obras que eu lhe falei, da carne e do Espírito que vive dentro de nós. Então, se eu pratico mais as coisas de Deus, eu vou querer fazer mais o bem, eu vou ter mais alegria dentro de mim. Agora, quando a gente está na carne, aí não tem como agradar a Deus, querido. É uma escolha que nós temos que fazer. Vai continuar o texto, Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, obra da carne, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que também comeu. Então, desde esse dia que o casal caiu, isso passou a vigorar dentro do ser humano, e nós temos que lidar com todas essas lutas internas que nós temos dentro de nós. Então, se a gente alimenta o Espírito, a gente vive para as coisas de Deus, faz a vontade do Senhor. Agora, essa carne domina a gente, aí não tem como, querido. É a gente que tem que decidir. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, porque eles eram o quê? Inocentes, eles eram imortais. Deus criou o homem imortal. Vou pregar essa mensagem, porque hoje a ciência está em busca da imortalidade. Eu vou pregar sobre isso. Qualquer dia aqui que não deu para me pregar no domingo, que era um culto de Santa Ceia, mas os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, porque o ser humano passou a ter o quê? Inveja. O ser humano passou a ter medo. O ser humano passou a ter tudo que a gente sente. Os desejos que a gente sente por causa da queda do homem. E o texto continua. Ouvindo o homem, sua mulher, os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, medo da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Dizer que toda aquela comunhão que eles tinham com Deus, que Deus visitava eles no Éden, tudo aquilo se perdeu. Tudo aquilo foi embora, porque eles começaram a perceber que eles estavam despidos e que a glória deles tinha saído do corpo dele, porque o corpo dele era um corpo glorificado. O corpo de Adão e Eva era um corpo de luz, era um corpo glorificado, como Deus vai fazer com a gente quando ele vir arrebatar a sua igreja, que vai voltar como era antes. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Será que Deus já não sabia que eles tinham caído? Já sabia. Mas por causa da intimidade que Deus tinha com eles, com a relação que Deus tinha com eles, Deus queria ouvir da boca deles, porque o Senhor falou: não é para comer, e eles comeram. Quer dizer que Deus testou o homem e o homem não glorificou o nome do Senhor. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim. Olha a intimidade dos dois, de Deus com eles. E ele respondeu: Adão, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi da tua presença. É por isso que a gente se esconde. É por isso que a gente tem medo. É por isso que a gente luta com tudo isso na nossa vida, queridos. Vocês estão entendendo? Que tudo remete ao Éden, o começo da Bíblia. Vamos passar. É importante pregar isso para que venhamos entender o capítulo 7. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? O Senhor queria saber quem foi que colocou na tua mente isso. Quem foi que te falou isso? Deus já sabia, mas Deus queria perguntar, ouvir da boca dele. Porque se ele começa a falar, ele já começa a ser restaurado. Porque Adão, quando ele abre a boca dele, Deus já está restaurando o homem. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer, Adão? Deus perguntando para ele, porque a intimidade era grande. Disse o homem: foi a mulher que me deste. Colocou logo a culpa na mulher. É assim que a gente é. Quando a gente erra, né? Eu vejo muito lá na empresa, quando um erra, e não fui eu, foi aquele. É assim que a gente é. A gente não aceita muitas das vezes os erros da gente. Não é só com ímpio, não, é com crente também. É com todos nós, querido. Nós carregamos isso dentro da gente. Mas se a gente... Porque a culpa, a gente sempre joga, a gente nunca quer aceitar a crítica. O ser humano não gosta de ser criticado. O ser humano não gosta de ser chamado a atenção por causa daqui. Está entranhado em nós isso. Então, para a gente não praticar isso, o apóstolo Paulo quer ensinar nessa carta para você fugir disso. Tu tem que estar no Espírito. Para quando te perguntam: não, fui eu, reconheço que fui eu, já é restauração. Quando tu reconhece que tu está errado ou errada, Deus já está te restaurando. Deus já está te trazendo para perto dele. Agora, se tu mente, joga na cara do outro. Olha aqui. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira. Meu Deus do céu. Que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ele logo jogou a culpa para Eva, coitada, né? Foi a Eva, Senhor. Realmente foi ela que deu para ele. Mas ele comeu porque ele quis. Mas começou as intrigas. É por isso que a gente briga, discute. E para a gente não brigar, mas discutir, a gente tem que estar no Espírito. Se não tiver no Espírito, tu briga mais, tu fala mais, tu erra mais, porque tu está na carne. E a culpa não é do diabo, a culpa é nossa. O diabo, ele anda de redor do crente. Ele não toca no crente. Se tu é crente, o diabo não tem poder mais sobre ti, querido. É que as pessoas aí dão muita mídia para o diabo.
Se tu é de Cristo, ele não tem mais poder sobre ti. Isso está aqui em Romanos, que a gente vai ver no capítulo 8. Então ele joga a culpa para Eva. E olha o que vai acontecer. E o Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez, Eva? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão colocou a culpa nela e ela colocou a culpa no diabo. Não, é assim que a gente é. Então a gente lida, querida, com isso. E essa carta nos ensina como a gente sair dessa arapuca da carne e viver uma vida plena com Deus, em comunhão com Deus. Então a obra da carne é você fazer tudo aquilo que é o contrário à obra do Espírito. A obra da carne te leva para a morte espiritual e a obra do Espírito te leva para o gozo eterno com o Senhor Jesus Cristo. Vamos passar. Olha a luta, a guerra que tu tem dentro de ti. Tu quer fazer a vontade de Deus, mas muitas das vezes tu quer fazer a vontade da tua carne, teu desejo. É uma luta interna muito grande. Por isso que temos que ler a Bíblia, orar e alimentar o nosso espírito. Ele precisa, o espírito que está dentro de nós, ele precisa ser alimentado e é com a palavra de Deus. Se tu não ler tua Bíblia, se tu não orar, tu vai estar na carne, não tem para onde correr. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Isso aqui faz parte da vida do ímpio que não conhece a Deus, Paulo quer dizer em Romanos 7. Isso são os ímpios que praticam. Isso não faz parte mais da vida do crente. A inveja, a embriaguez, a orgia, coisa semelhante. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas estão fora do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque somos de Jesus, estamos no Espírito com Deus, fazendo a sua vontade. Querido, isso é tremendo. Porque eu vejo muito isso no cotidiano da nossa vida, do nosso trabalho. Por exemplo, a pessoa te faz mal. A Bíblia diz que tu tem que orar até pelo teu inimigo e por quem te persegue. Não é isso que o crente tem que fazer? Mas o que é que o ímpio faz? Ele rebate na mesma moeda. Se a pessoa trata mal ela vai e trata também mal. Se a pessoa confronta ela vai também confronta. Mas o crente é diferente. Quanto mais te perseguirem, mais tu tem que orar pela pessoa. Aí o texto diz que quando tu faz isso, mas como tu vai fazer o bem para uma pessoa que está falando mal de ti? Mas o crente tem que orar por ela e orar muito. Não rebater, não confrontar. É o ímpio que faz isso, é a obra da carne. E quando uma pessoa te faz mal, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do cotidiano. A pessoa trabalha contigo. Ela vai lá, diz que quer ir para outro lugar. Mas é tua família, tu conhece ela. Aí tu dá carona, tu levava ela todo dia contigo. Aí ela vai para outro lugar e tu fala, tu já perdeu a carona, tu não vai mais. Entendeu como é? Por mais que a pessoa saiu da tua empresa e foi para outra, tu tem que continuar dando a carona porque tu é convertido. Tu não é mais ímpio. E mas como é que eu vou fazer o bem para essa pessoa se ela me prejudicou? Tu tem que fazer o bem, a Bíblia diz. Tu tem que orar por ela. Aí tu ajunta brasas vivas no mundo espiritual. E quando tu faz isso, Deus te abençoa muito e muito mais vezes. Porque é loucura isso, mas isso está no espírito, suportar as aflições. A gente não suporta, a gente quer revidar, quer acertar o outro. Porque a gente luta com tudo isso, querido. É tudo isso que a gente tem que lutar para servir a Deus, abrir mão de muita coisa. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. E muitas das vezes a gente não anda no Espírito, a gente quer cacetar o cara que falou mal da gente. A gente quer criticar a pessoa, quer ir para frente, quer confrontar. E a Bíblia diz negativo. Se eu ficar calado, vigiar, ter o domínio próprio, Deus vai me honrar. E a pessoa ainda vem pedir perdão para mim. Esse é o verdadeiro evangelho, querido. E é difícil. É difícil ou não é? É difícil para todos nós que estamos aqui lidar com isso. A gente só vai lidar, só vai vencer se a gente estiver no Espírito. No Espírito, em comunhão com Deus. Porque quando tu está no Espírito, tu está alegre, tu está tão cheio de Deus, que nenhuma palavra torpe vai te frustrar. Aquilo nem entra no teu coração, tu acha até graça daquilo. Tu está tão forte no Espírito que tu acha até graça. Então, por isso que ele vai começar Romanos 7, continuando o capítulo 7, 17 e 18, ele está falando dessas lutas que nós temos. Olha que ele diz, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, porque somos todos pecadores. Mas temos que continuar pecando de maneira nenhuma. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. O apóstolo Paulo quer dizer que tu vai lidar com essas lutas, porque tu é carne, mas tu é espírito. Que tu vai passar todos os processos na tua vida. Olha, neste caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Por que a pessoa não consegue? Porque está na carne. Se ela estiver na carne, ela não tem domínio próprio, ela faz tudo para desagradar o Senhor, porque ela está na carne, ela não está no Espírito. Pois o que faço não é o bem que desejo por causa dessa luta, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo aqui está pregando para uma sociedade corrupta, uma sociedade romana, idólatra e corrupta, uma sociedade corrompida por todos os desejos pecaminosos que tu possa imaginar. Assim, encontro esta lei que atua dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, porque a lei confronta os nossos pecados e mostra que somos pecadores. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Você luta com essa guerra interna. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Jesus Cristo, querida. Ai, se não fosse Jesus Cristo. Nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E até aqui hoje, querido. Vamos ficar de pé. Vou orar por você. Então fique sabendo, meus queridos irmãos. Fique sabendo que nós temos que lidar com tudo isso todos os dias. Fique sabendo que nós temos que lidar para te destruir, com essas lutas internas que habitam dentro de nós. soprando a alegria. Por isso, nessa noite, tirando os motivos. faz uma reflexão nessa noite diante do Senhor. Se você não tem força, peça para Deus, querido. Porque todo dia nós temos que pedir sabedoria para Deus, para lidar com os problemas da vida, com o dia a dia, com os nossos irmãos, com as pessoas que nos cegam, porque a gente é luz. A gente é luz e nós temos que vencer a cada dia essa batalha, porque é uma guerra espiritual, é um conflito
conflito da carne com o vendo os Espírito. planos todos feitos fracassados. Quando tu está no Espírito, tu é uma pessoa muito feliz, muito alegre, porque tu está cheio do Espírito Santo de Deus. Trago a Tu mensagem tem pra prazer em querer ajudar as pessoas. de alguém Tu tem prazer em querer fazer o bem, não machucar alguém, porque você está no Espírito e está fazendo a vontade do Senhor. Então o conselho que eu te dou nessa noite, como teu pastor e teu irmão e teu amigo, cuidado com os desejos da tua carne. Cuidado com o desejo da nossa carne, porque a nossa carne quer nos tirar da presença de Deus. Os nossos desejos que não agradam a Deus quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer te Por isso a ajudar. importância de estar aqui no culto de ensino, aprender de onde vem, de onde começou essa luta, essa guerra que nós enfrentamos. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Ele que nos purifica, que nos limpa, que nos guarda e nos livra de todo mal. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que possamos viver o Evangelho, que possamos, meu Pai, viver no Espírito, andar no Espírito, fazer a Tua vontade. Nessa noite eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que vieram ao culto de ensino, pelas pessoas que estão na live, meu Pai. Que Tu venha nos dar força, coragem para enfrentar os nossos desejos internos, meu Pai. Essa guerra espiritual que enfrentamos todos os dias. Nosso Espírito, Senhor, quer nos levar a fazer sempre o bem, fazer a Tua vontade, e a nossa carne quer nos levar a fazer o mal, Senhor Jesus. E aqueles que fazem a vontade da carne não herdarão o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Espírito do céu estão com o seu passaporte para a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda o Brasil, guarda, Senhor, nossa casa, guarda nossa família, nos livra de todo mal que está vindo por aí, Senhor Jesus. As nações estão guerreando, meu Pai. A cada dia, nação contra nação, reino contra reino. É terremoto, é ódio, é inveja, é facção, é tudo, Senhor. A Tua palavra se cumprindo a cada dia. Que possamos olhar para Ti e Tu venha colocar em nossos corações o fruto do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser mais fortes, crentes mais fervorosos, crentes cheios de autoridade, cheios de unção, para sermos usados por Ti nessa terra. Nos leva em paz aos nossos lares. Pega na impressora para consagrar essa lar. Nós vamos estar consagrando esse instrumento, meu Pai, para a Tua casa nessa noite, para usar nessa casa de oração. Para o departamento de jovens, para o departamento de senhora, para o departamento de jovens nessa noite. Nós vamos estar consagrando mais um instrumento, Senhor, para o uso, Senhor, dessa casa. Senhor, te apresentamos esse instrumento, essa impressora, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. É mais um instrumento que nós estamos apresentando a Ti, para o uso, Senhor, do Teu santuário, do Teu templo. Que venha ser útil, Senhor, para a Tua casa, na vida do corpo dessa igreja. Eu te apresento em nome do Senhor. Estamos consagrando perante Ti esse instrumento para ser usado na presença do Senhor. Amém? Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito